Amor, a gente estava falando sobre a multiplicação. Traz pra gente aí algo assim bem profundo pra gente entender melhor sobre essa questão da multiplicação no seu ponto de vista e também baseado na palavra de Deus. Então, existe duas interpretações, né, dentro dessa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira, que é bem conhecida de todos, é que a maioria dos crentes acredita que o milagre se deu em Jesus transformar os 5 pães e os 2 peixinhos em vários ou milhares de pães e peixes, ao ponto de alimentar aquelas 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. No caso aqui seriam 5.000 homens, quase 18.000 pessoas. Mas, estudando uma segunda interpretação de uma forma mais profunda, a gente percebe que aquele menino, ele abriu uma porta de ensinamento extraordinário através de Jesus, porque ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Em algumas traduções diz menino, pais, e ele oferece o pouco que ele tinha. O que era 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Só que quando ele coloca nas mãos de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele levanta as mãos aos céus e dá graça, quer dizer, ele agradece pelo pouco que aquele menino estava oferecendo. E ali acontece o milagre, ele coloca aquele pouco de pães, aquele pouco de peixe nas mãos dos apóstolos, e os apóstolos saem distribuindo. Muita gente não entendeu esse ato de distribuir. Alguns acham que Jesus fez uma espécie de mágica, né? Parece mágica, né? Não que Até seja, eu aprendi isso também. o pão foi se multiplicando. Na verdade é que naquele ato de oferecer o pouco que aquele menino tinha de pães e peixe, comoveu o coração daqueles que também tinham. Só que os que tinham entre a multidão também tinham pouco, não tinham muito. Mas o pouco que cada um tinha foi necessário para partilha, para repartir com os que não tinham nada. E essa partilha se dá de tal maneira que no findar do milagre da passagem sobrejaram 12 cestos cheios de pedaços de pães. Isso significa o quê? Que a multiplicação dos pães e dos peixes nos traz uma grande lição, um grande ensinamento. Ensinamento esse é que talvez eu não tenha muito, mas o pouco que eu tenho pode se ajuntar com o pouco que você tem, com o pouco que o outro tem. E se a gente se ajuntar com o pouco que temos, todo mundo será suprido, todo mundo será alimentado. Essa é a grande lição, a partilha. Talvez o pouco que eu tenha não sirva para alimentar muitas pessoas, mas se a gente se ajuntar com o pouco que tem e repartir e partilhar, vai sobrar. É como ir a um almoço na casa da mãe, do pai, né? A gente pega o fim de semana, vai almoçar na casa dos pais, e aí são 4 filhos. Estou dando um exemplo no meu caso. E aí um leva carne, o outro leva a mandioca, o outro leva o refrigerante, o outro leva o arroz. E aí faz lá a frangada, faz lá o almoço. E aí depois que todo mundo come, ainda sobra. Sobra porque o pouco que eu levei, o pouco que meus irmãos levaram, se ajuntou. E todo mundo se ajuntando com um pouco, todo mundo se alimenta, e no findar daquele almoço ainda sobra para levar para casa. Talvez eu levei somente a mandioca, mas quando eu volto para casa ainda tem um frango, tem um arroz. Quer dizer, eu sempre vou trazer... Isso quando não vem com a marmitinha pronta, né? Com tudo do bom e do melhor ainda que sobrou. Exatamente, eu sempre vou voltar com mais. Sim. Quer dizer, eu sempre vou ter mais no findar da partilha do que aquilo que eu dei. Então esse é o segredo da partilha. Você sempre vai colher mais do que você semeia. Você sempre vai ter mais do que o que você ofereceu. Esse é o segredo da multiplicação. Ofereça o pouco que você tem
e no findar de tudo, além da sua necessidade de ser suprida, ainda vai te sobrejar, quer dizer, vai sobrar muito mais do que aquilo que você ofereceu. Entendi. Esclareceu bastante as nossas dúvidas, né? Esse é o segredo do milagre. Eu acho que o milagre é maior quando Jesus toca no coração daqueles que precisavam entender o que significa partilha. O ser humano, quando pensa nesse milagre, é egoísta ao ponto de achar que Jesus deu tudo o que eles precisavam sem eles fazerem esforços algum. E o ser humano está sempre assim, à procura de um milagre a qual ele não precisa se esforçar para ter. Isso é verdade.